Vamos receber os nossos convidados com muita alegria? E o nosso tema do congresso, no nosso painel, nosso último painel do congresso, é sobre esse encontro entre teologia, igreja e cidade. E a primeira pergunta nós fazemos para o pastor Jorge Barro. A teologia, dentro das suas diversas correntes de pensamento ao longo dos séculos, procurou explicar a ação de Deus e a relação de Deus junto à sua criação. E a academia tem um papel relevante na transmissão desse conhecimento que é construído por pesquisadores, pensadores, estudiosos. Nós estamos na academia, estou fazendo mestrado agora, estou diante aqui de mestre e doutores. Então, mas a pergunta é: como evitar um academicismo infrutífero? E por outro lado, como evitar uma prática que é vazia de entendimento? Como conciliar conhecimento teológico e ação missional da igreja para servir e alcançar a cidade? 10 minutos. Boa tarde, gente. Prazer estar com vocês novamente. Leandro, eu acho que se eu seguisse aqui numa questão mais da academia, de uma reflexão mais de escola e etc., acho que ia ficar um pouco pesado, um pouco cansativo para todos nós. Mas eu fiquei pensando na possibilidade de entrar por um caminho nessa resposta, falando sobre o que me veio à mente foi aquilo que Jesus disse no final do Sermão do Monte. Então, eu acho que essa pergunta pode nos direcionar para aí, porque ele senta com seus discípulos por causa da multidão, e aí ele traz uma sequência de ensinamentos para os seus discípulos. Esses ensinamentos são conceitos que ele estava passando para a sua comunidade, e aí eu acho que a fase final do texto nos indica algumas respostas para essa pergunta. Então eu queria responder olhando um pouquinho mais para as Sagradas Escrituras do que ir para o campo da academia necessariamente falando. Então quero relembrar-nos que quando Jesus termina o Sermão do Monte, ele diz que tem duas possibilidades. Depois deles terem ouvido tudo o que ele disse, ele vai falar assim: aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica. Eu acho que esse é o tom da pergunta. A relação entre conceito e prática. E ele vai dizer que essa pessoa que vai conseguir fazer esse trânsito, esse caminho, é uma pessoa sábia. E a palavra que ele usa é uma pessoa prudente. Prudente tem a ver com sabedoria, uma pessoa sábia. Ouviu, praticou, você é sábio. Depois ele vai dizer que aquela pessoa que ouviu e não praticou é tola. É isso mesmo, tola. É uma pessoa que, na palavra dele, é uma pessoa insensata. Quem não tem senso é tolo. Então, a questão é: como que a gente pode pensar em estudar alguma coisa para não praticar? Então, acho que Jesus já deu o caminho para a gente. Isso é um caminho da tolice. É um caminho que não vai servir para nada. Então, olhando para isso que Jesus disse, e ele espera que os seus discípulos então não sejam tolos, mas que sejam sensatos e sejam sábios, e é o que a gente espera de todos nós que aqui está. Eu quero trazer então 3 implicações para a nossa realidade que está aqui, do que falar lá da academia, lá de longe. Faz sentido? Então, espero que faça mais sentido para vocês. Como então diminuir esse gap, esse buraco, esse ato entre aquilo que a gente estuda, os conceitos, e a nossa prática? Olhando para Jesus e o que ele fala aqui, eu penso que há que ter da sua parte, da minha parte, um compromisso intencional com a prática diária. Esse congresso vai ficar aqui se você quiser que ele fique. As minhas palavras ficarão aqui se você quiser que ela fique. Todos os estudos que você participou, dos grupos, dos workshops e tudo mais, vão ficar aqui se você quiser que ele fique. Bom, mas aí você já sabe o que Jesus vai dizer para mim e para você: você é tolo. Gastou seu tempo, gastou recurso, né? Gastou energia para ficar ouvindo um monte de coisa e não fazer nada com isso. Então, a primeira coisa que eu gostaria de destacar é que tem que ter uma intencionalidade da minha parte, da tua parte, de todos nós, não só nesse congresso, mas em tudo aquilo que a gente se propõe a estudar, e trazer isso
com uma intencionalidade prática. Então, qual é o desafio? Faça algumas anotações pessoais para a sua vida do que você realmente precisa sair daqui e praticar em relação a tudo aquilo que você ouviu. Você não vai conseguir praticar tudo, não é um super-homem, uma super-mulher, mas quem sabe você consiga praticar umas 3, 4 questões centrais no seu contexto de vida, na sua realidade, no seu ministério, onde você está, e você vai colocar em prática. Bom, se nós não fizermos isso, Jesus vai dizer assim: como você é tolo, né? Como você é tola. A segunda coisa que eu gostaria de deixar para nós como um desafio é cultivar a disciplina e a consistência. Ele diz que aquele que constrói uma casa sobre a rocha é sábio, aquele que constrói uma casa sobre a areia é tolo. Então, ninguém constrói uma casa sem disciplina. Você vai no primeiro dia, pega o balde, coloca a terra, faz o fundamento, etc. Exige disciplina. Então, praticar aquilo que a gente aprendeu também precisa de disciplina. É uma semana, não foi legal, na próxima que vem na minha vida. Então, você vai precisar de um processo de disciplina na sua vida para você praticar aquilo que você acha que tem que ser fundamental na sua caminhada. Sem essa consistência, sem esse 24/7, sem essa vigilância de você mesmo, não vai acontecer nada. Então, precisa de disciplina. Eu tenho disciplina para escrever, eu tenho disciplina para pesquisar, eu tenho que ter o meu canto, algum lugar, etc. e tal. Eu preciso fazer isso. E caso contrário, não adianta assim, amanhã eu vejo, depois eu penso, não vai acontecer nada. Essa casa não vai ser edificada como ela precisa ser. Está fazendo sentido, gente? Ou não? Ou estou sendo muito técnico? Eu estou fazendo de tudo para não ser técnico aqui. E a terceira, para terminar, respeitando o tempo, inclusive, dos meus colegas, é contar com responsabilidade e comunidade. Assim como uma casa não se constrói sozinho, viver a prática e os ensinamentos de Jesus não é para você sozinho, é viver em comunidade, fazer em comunidade. Então, ninguém constrói uma casa sozinho. Você já viu um construtor construir a casa sozinho? Não dá para fazer, você não vai conseguir, ou se conseguir, vai demorar muito tempo. Então, eu acho que é importante você aprender a fazer isso junto, um com o outro. Jesus não andou sozinho quase nada. O único momento que Jesus andou sozinho praticamente foi quando ele foi para a cruz. E mesmo lá na cruz ele falou de comunidade. Mãe, aí está o teu filho, filho, aí está a sua mãe. Então nós precisamos aprender a praticar em conjunto, em comunidade. Então crie alguns grupos, algumas pessoas, para vocês estudarem juntos, para que haja também no bom sentido da palavra, uma cobrança mútua. O que você fez com isso que nós estamos fazendo essa semana? Eu acho que ter companheiros, ter irmãos e irmãs na caminhada, vão nos ajudar a falar, cara, você está falando muito e fazendo pouco. Então é bom ter essa comunidade que olha para a minha vida e fala assim, sua vida está muito árida, você está com a cabeça muito grande e uma perna e uma mão muito pequena. Então acho que também isso faz muito sentido para nós. Esse ensinamento de Jesus não foi para um discípulo, foi para uma comunidade de discípulos. Então acho que isso pode nos ajudar a distanciar aquilo que a gente ouve com aquilo que a gente pratica. Então, o que eu queria deixar marcante com você e para mim, e eu não estou falando para vocês, eu estou falando para mim, dizendo o seguinte, não vamos ser tolos, vamos sair daqui mais sábios. E a gente sabe que para isso acontecer, a gente vai ter que praticar algumas coisas que a gente ouviu aqui. Isso é fazer teologia. Tom, nós sabemos que algumas realidades presentes em cidades, especialmente da África e da Índia, possuem situações muito semelhantes com aquilo que é possível observar em diversas comunidades do Brasil. Você tem sido um observador privilegiado ao longo dos anos, testemunhando o início e o desenvolvimento de vários desses movimentos do Evangelho na Ásia e na África. Você poderia nos trazer alguns relatos sobre como começaram os movimentos do Evangelho naquelas cidades e a transformação que eles têm promovido? Leandro, am I good? Yeah, very good question. So I am both a biblical theologian, so I appreciate my brother's comments and remarks, but I'm also a practitioner. Então, muito boas perguntas que você fez. Eu também aprecio aqui a resposta do meu amigo. Eu também sou um teólogo, então são coisas muito interessantes que você falou, de fato.
So I shared earlier that really what we are about in a community is building the house of the Lord. That's my biblical template. Então, o que eu falei hoje mais cedo também foi a respeito de nós construirmos a casa do Senhor. Isso é algo que eu sempre estou muito presente falando a respeito disso. Very clear all the way through the Old Testament, God instructed Moses to have a tent in the wilderness, then a tabernacle, then a temple. Então, a gente vê que no Antigo Testamento, a gente vê que Deus mandou Moisés fazer o tabernáculo, a fazer tendas e depois a fazer o templo. So he is looking for a dwelling place of his presence in specific places. Então, ele está buscando lugares para que a sua presença possa morar lá, em lugares específicos. So that theme, that imagery carries over in the New Testament. Então, esse tema, essa imagem, ela é carregada pelo Novo Testamento, pelo Antigo Testamento. So both Paul and Peter talk about living stones to build a temple. E no Novo também, e a gente vê Pedro e Paulo falando sobre isso também, colocando as pedras e construindo um templo. So it's very clear those living stones are you and me, big and small, of all different language and race. E fica muito claro que essas pedras que ele fala, essas pedras vivas, somos nós, somos você e eu, pedras maiores, menores, de diferentes línguas e de diferentes raças. And so I love Ephesians 2. Jesus brings the wall down between Jew and Gentile, between any race or language group. Então, eu amo Efésios 2, quando Jesus derruba o muro que há entre gentios e judeus, e ele faz com que todos sejam da mesma forma. And it is the work of the Holy Spirit to build a dwelling place, an actual spiritual house in a city. Então, é o trabalho do Espírito Santo, de fato, criar um lugar para que a presença do Senhor possa repousar sobre ali, dentro da cidade. And I call that a spiritual socio-community. E eu chamo isso de comunidade espírito-social. So we are many different stones, Então, nós somos várias pedras diferentes, different theological backgrounds, diferentes backgrounds teológicos, different experience of the Holy Spirit. diferentes experiências com o Espírito Santo. Many reasons why we be different and disagree. Então, são muitos também dos motivos pelos quais nós acabamos entrando em desavenças. So what we find on the ground in any given city are distinct leadership cultures within the kingdom. Então, o que nós encontramos na base de qualquer sociedade são líderes distintos, de reinos distintos, por exemplo. There are pastors. Pastors, put your hand up. Então, nós temos os pastores. Pastores, coloquem suas mãos para cima. Okay, there are pastors in any given city. Nós temos pastores em qualquer cidade. Secondly, NGO ministries, non-profit ministries. A non-profit ministry. Acaba sendo um ministério não rentável. So how many here, non-profit? Quantos aqui não têm necessariamente uma renda disso? Okay, a ministry alongside the church. É um ministério que você segue junto com a igreja. Okay? And then we have marketplace. We have men and women who are in government, education, business, healthcare. E nós também temos pessoas que estão no mercado, que trabalham com o governo, que trabalham com educação, que trabalham com saúde. And then we have in any given community people passionate about prayer. E nós também temos pessoas que são apaixonadas pela oração. So we see four distinct different cultures. Então nós vemos pessoas com diferentes culturas diferentes, 4 diferentes culturas. So pastors, number one. Então, pastores em número 1, Ministries, ministérios, marketplace people, pessoas de comércios, people passionate about prayer. pessoas apaixonadas pela oração. How does everyone get along? Como que todos se dão? How do we walk together and work together in love? Como que nós andamos juntos, como que nós trabalhamos juntos e como que nós amamos? That is the heart of Jesus. Esse é o coração de Jesus. Okay? And so it takes a deep, deep heart of love for one another to make this work. Então precisa-se realmente haver um coração cheio de amor para que nós possamos fazer isso junto uns com os outros. So for some 30 to 40 years, the Holy Spirit has been bringing answers to Jesus' prayer all over the world. Então, de 30 a 40 anos, o Espírito Santo tem trazido respostas de Jesus por todo o mundo. And I have been privileged to see many of those models emerge. E eu fui privilegiado o suficiente para ver alguns desses modelos surgindo. Now, I want to save most time for questions, but let me say just a couple things. E eu quero salvar também um tempo para as perguntas, mas eu gostaria também de falar algumas coisas. To build a citywide church, a citywide expression of Jesus' body takes leadership. Mas para que a gente possa construir uma cidade, um local em que as pessoas possam ver o amor de Jesus, isso requer liderança. Now think about electrical current, AC current. Então, vamos pensar sobre correntes elétricas, as correntes AC. It takes AC leaders, apostolic leaders, catalytic leaders to build a citywide movement. Nós precisamos de líderes do AC, líderes de diferentes locais para construirmos um movimento.
Leaders like this see revelation. They receive revelation from the Holy Spirit. E líderes que recebem revelações do Espírito Santo. Revelation that the body of Jesus is to come together. E a revelação para que o corpo de Cristo se una, esteja em união. Just like you've been talking about in these meetings. Assim como nós temos falado aqui durante essas reuniões. So that's revelation. Então, isso é revelação. The second aspect is articulation, the ability to speak the vision. E o segundo ponto seria a articulação, a habilidade de conseguir transmitir essa visão. A leader that says, "This is what I see God doing," he's bringing the body together. E isso é quando o líder fala que eu vejo Deus fazendo e ele está juntando o corpo. But revelation and articulation are not enough. Mas a revelação e a articulação não são suficientes. A third word, activation, E uma terceira palavra, ativação. making it happen on the ground. Novamente acontece nas fundações. So in Movement Day, they talk about 3 legs of a stool. Então, no Movement Day, eles falam a respeito de 3 pernas. And that a city movement is built on those 3 legs. E que esse movimento da cidade ele é fundamentado nessas 3 I pernas. believe there are 4. E eu acredito que há 4, na verdade. Pastors, ministries, marketplace, and prayer mobilizers. Pastores, ministros, ministérios, pessoas de comércio e também as pessoas de oração. Mercado de trabalho. Obrigado. So as I close my thoughts, a contrast between India and Africa. Então, para encerrar a minha linha de pensamento, o contraste entre a Índia e a África, I've been working in South Asia, mostly India, now for 20 years. eu tenho trabalhado no sul da África e na Índia por mais de 20 anos. There are multiple cities that are moving forward in unity, E existem muitas comunidades que estão seguindo em unidade, the power of collaboration. com o poder da colaboração. It is amazing. Indians see something and they do it. É incrível que os indianos, quando eles veem algo, eles vão lá e fazem aquilo. Okay? They see it, they get it, and they make it better than what we're doing it. Então, eles veem, eles começam a fazer e eles, na verdade, tornam melhor do que aquilo que nós mesmos fazemos. There are currently 80 to 100 cities that are built on prayer, like I described earlier. Então, hoje nós temos de 80 a 100 cidades que foram fundamentadas em oração, como eu falei anteriormente. They are moving into active collaboration that is impacting the city in a powerful way. Então, eles estão movendo de maneira ativa a comunidade e impactando isso de uma maneira poderosa. I mentioned Siliguri, India, a small city of 2 million. E eu falei sobre a cidade de Siliguri, na Índia, que é uma pequena cidade com 2 No, milhões de only 2 pessoas. million. It's only a little bump in the road in India. É uma pequena cidade quando a gente vai olhar a Índia. To be around that leadership team of 30 or 40 women, they are in love with one another. Para ver essa equipe de 30, 40 líderes, quando nós olhamos para ele, nós vemos que eles de fato estão com amor entre si. As I shared earlier, they pray like crazy. E como eu compartilhei hoje mais cedo, eles oram como malucos, como They loucos. love being together. Eles amam estar juntos. And so now they are mobilizing in 4 areas. E agora eles estão mobilizando em 4 áreas. Okay? They are reaching the marginalized, people that are hurting. Eles estão atingindo os marginalizados, os que estão machucados. They are reaching millennials, Eles estão alcançando os millennials. and especially with mental and emotional health issues. E pessoas principalmente com problemas mentais e Okay? emocionais. They are reaching the marketplace, Eles estão atingindo o mercado de trabalho. and they are multiplying the church through church planting. E eles estão multiplicando as igrejas através de planejamento de igreja. They are on the ground, they are collaborating, they are impacting the city in a measurable way. Eles estão começando do fundamento e eles estão impactando a cidade de uma forma que você consegue quantificar. My wife and I will go there next week. A minha esposa e eu iremos lá na semana que vem. For me, trip number 52 to India. Para mim será a viagem número 52 até a Índia. Let me contrast this as I close with Africa. Então, deixa eu finalizar enquanto agora eu falo sobre a África. It is different. É diferente, It is more challenging. é mais desafiador. Africans seem to depend upon Western leadership and Western money. Eles parecem estar dependendo mais das lideranças e do dinheiro da região oeste. And it seems if I am there leading a meeting, or someone like Luis Palau or Kevin Palau, meetings happen, there's energy. Então, se eu estiver liderando um movimento, se o Luiz Pilau ou se o Kevin Pilau estiverem liderando, a gente vê que há muita energia. So there are 2 challenges in Africa. Então, há dois desafios na África. A colonial mentality, Uma mentalidade colonial, to depend upon someone from the outside, de depender de alguém que venha de fora, and a tribal mentality, e uma mentalidade de tribo, tribalism. o tribalismo. So therefore, I'm trying to coach some of these leaders to just get up and go for it and do it. Então, eu estou tentando fazer uma mentoria com alguns desses líderes para que eles se levantem e vão. Apostolic catalytic leadership.
uma liderança epistológica e focada. So I'm open to any questions when we follow the sharing of the panel. E depois a gente pode compartilhar também, abrir para algumas perguntas quando nós seguirmos ao final do painel. Thank you. Será que a gente vê esses desafios aqui no Brasil? Dependência de fora e divisão? Pastor Zé Marcelo, Godstock é um movimento criado pela Cidade Viva em João Pessoa no ano de 2011. É composto por diversas ações que dignificam a pessoa humana, evangelismo, práticas de proteção ambiental. O movimento estendeu-se por diversos municípios, cidades de vários estados do Brasil, centenas de igrejas, instituições, milhares de voluntários envolvidos. Como tem sido construída essa articulação de esforços que vem de várias instituições como movimento para promover a transformação da cidade? A gente começou em 2011, mas muito bem intencionados, né? Aquela coisa, amando Jesus como todos nós aqui e buscando fazer da melhor maneira dentro daquela nossa realidade sociocultural com as nossas dores, né? Problema de droga muito forte na cidade, problema de prostituição, enfim, isso muito comum no Brasil de uma maneira geral. E aí a gente se esforça, aquela busca por unidade da igreja, sempre pensando, a nossa igreja precisa estar unida, né? Mas pensando na unidade por dentro, não pensando ela para fora, numa unidade que, por exemplo, nós estamos aqui trabalhando nesses anos todos em parceria com a Aleph para unificar convergência missionária ao mesmo tempo para transformar realidades. A gente não estava ali pensando na nossa saída de arranque, vamos fazer a coisa acontecer, mas ainda não pensava muito em nos aliarmos a outras igrejas, outras instituições. E aí, fazendo esse movimento acontecer a partir de 2011, que é o quê? É exponencializar o que a gente estava fazendo, todo tipo de trabalho para fora da igreja, tocando nas dores da cidade, a gente buscou exponencializar isso no movimento, durando 30 dias do mês de novembro de cada ano, ali 2011, 12, 13, até chegar a 2015, e aí 50 ações, aproximadamente, em média, em cada uma dessas edições. E ali aquilo foi avançando para as outras cidades onde nós estávamos e dialogando com as igrejas, mas sem entender ainda que a gente poderia viver a unidade, no poder na unidade, com igrejas que, inclusive, pensavam teologicamente, pensam de uma maneira um pouco diferente, ou tão diferente, que é esse universo aqui que a gente consegue dialogar. E a gente estava conversando atrás. Isso nos aproximou da Aleph, inclusive, lá atrás, né? E eu me lembro, Leandro, pensei agora nisso, quando você começou a dialogar com a gente, naquela ocasião, vocês trouxeram o René Padilha, né? E o René foi lá, naquela experiência de interface e tal, e eu me lembro da fala dele, quando ele olhou e disse, poxa, vocês estão fazendo aquilo que a gente tem ensinado há tantos anos. Meus olhos agora veem algo tão prático. E ele se alegrou ali com a gente teve o privilégio de ter aquele irmão ali que deu tudo da sua vida, né, contribuindo para o evangelho na América Latina e ali com a gente, e no mundo, né? E ali foi muito legal ver o olhar de fora sobre isso. Só que nós estávamos muito centrados na Cidade Viva. E aí vai essa provocação de que a gente precisava ali nos aliar a outras igrejas e agências missionárias como a Aleph, por exemplo. E aí é onde a gente começa a entender, vamos ver as dores das outras cidades, das outras regiões, vamos lá aprender com o pessoal. E aí como é que a gente faz? A gente olha para essa teologia que a gente ama, que tem sido nossa plataforma de ensino, o nosso pensar de reino, daquilo que nós decidimos e entendemos e treinamos e preparamos e equipamos, né? Aproveitando o professor Jorge aqui, que foi meu professor também, né? Eu fui aluno lá da FPSA, e ali a gente dialogou mais, nos ensinou. Eu quero honrar você, meu irmão, aqui, a FPSA, né, que nos ajudaram a começar o trabalho da nossa faculdade, a Faculdade Internacional Cidade Viva, e isso por quê? Porque visão de reino da FTSA, do Jorge, dos demais, nossa visão em ali a gente buscar, de fato, desenvolver conhecimento e tal, e na questão também da ação prática do cotidiano, isso foi acontecendo. Então, pensa aí, irmãos, a gente fez um esforço, a gente está aprendendo ainda, eu acredito, de 2015 para cá, que é um momento em que a gente vai somando mais igrejas, e aí chega em 2017 a 150 igrejas,
de 25 denominações diferentes em 24 cidades do país. E é pouco ainda, eu creio que sim, mas a gente começou a fazer coisas pela cidade muito parecidas uns com os outros, no sentido de que as dores são parecidas demais. Então vamos tocar nessas dores, vamos alcançar essas pessoas, vamos investir na vida delas, chorar com elas, mas também nos esforçar com aquilo que nós podemos fazer como o serviço de dignificação, mas ao mesmo tempo de abertura de mente, mudança de mindset mesmo, mudar a mentalidade. Né? Essas pessoas precisam encontrar seus caminhos de dignificação, e aí muita transformação acontecendo, muita restauração, aí movimento de plantação de igreja combinado com esse processo. Aí eu me lembro de cases especiais, porque quando você fala de articulação, que tipo de articulação, né? Eu me lembro muito bem com um desses irmãos que nos visitam ali para conhecer um pouco do trabalho, e o pessoal de uma igreja lá de Recife, que não era igreja ainda, né? Trabalhando com ministério de rua, ministério com transexuais, que se prostituem nas ruas, né? E eles já estavam trabalhando, mas sob a umbrella de uma igreja presbiteriana muito relevante ali no Recife. E eles foram conhecer o trabalho da gente, 3 casais ali, o líder do ministério, e ia embora. Depois de um culto, eu quis conversar com eles. Eles, não, mas já está beleza, o culto foi maravilhoso, a gente entendeu, pegamos os insights, muito legal, vimos o que você fazia. Não, meu irmão, vamos embora não. Vamos para uma salinha ali conversar. E fui com uns 3 casais, nunca fiz isso com ninguém, nunca fiz antes nem depois. Mas ali, eu entendi que Deus estava dando um privilégio de começar algo além daquilo que eles estavam fazendo, tanto para eles quanto para nós, e para o Recife, e para João Pessoa, e eu creio que para o Brasil, porque isso inspira. E o que foi que aconteceu? Houve um derramamento do Espírito ali, muito maluco, que eu nunca vi nada igual. E quando eles me contaram o que eles faziam, eu disse, gente, vocês precisam conversar com a igreja, para a igreja estar... Vocês estão na umbrella, mas a igreja não está indo junto. Não casou a cosmovisão da igreja séria, relevante, frutífera, mas não estava casando. Fala com o pastor, para ele abençoar vocês plantarem uma igreja, porque vocês precisam ser igreja além do que vocês estão fazendo. Agora, meu irmão, eu não tenho critério para isso, não tenho metodologia, não tenho nada, eu só entendi que o Espírito queria fazer isso, na hora ali, aí foi doideira. Eu, um batista, não sou... tenho muito cuidado com as minhas questões de percepções, de cognição, enfim, vocês sabem, né? O batista é meio esquisitão nesse negócio aí também. Então, Deus falou conosco ali, e eu disse, vocês precisam ser igreja. E ele sai com aquilo e vai conversar com o pastor. E, irmãos, o resumo disso é que houve uma concórdia ali, e Deus levou aquela igreja junto conosco. Houve a ordenação daquele irmão líder a se tornar um pastor de uma igreja que nem era batista, nem era presbiteriana, e ele propôs que fosse uma igreja Cidade Viva no Recife. Eu disse, não, irmão, a Cidade Viva tem um jeito de plantar a igreja Cidade Viva, mas ela pode ajudar outras igrejas junto, e a gente plantar junto, porque é a igreja do Senhor. Pode ser qualquer denominação, e pode ser até uma igreja independente, e aí foi o caso. Uma igreja que nasce ali com a ordenação de um pastor de maneira conjunta, de igrejas que são históricas, mas que não dialogam em tudo teologicamente. Houve aquela ordenação, essa igreja começou no Recife. Irmãos, nós fomos aprender como é que trabalha com transexual, com os irmãos. Ao mesmo tempo, nós fomos servi-los ali na estratégia de plantação, na formação de equipe, no treinamento, no marketing, criar o nome da igreja. E aquilo foi poderoso. Eu não conheço coisas assim, mas tu entende que a tua realidade, a minha realidade, ela vai ter questões que Deus vai criar uma espécie de convocação, ou de chamado para o contexto sociocultural ali, que você vai transbordar naquilo no poder do Espírito. Vão ser realizadas coisas ali que talvez não aconteçam em outro lugar do planeta, mas talvez se repitam, como esses fatos que foram falados aqui, né, que têm sido falados. Aquela plantação começou, essa igreja já plantou a segunda igreja, agora em Olinda, na região metropolitana do Recife, e já está no planejamento da terceira igreja. Nós continuamos parceiros, amigos, há uma relação de mentoria, há uma relação de cuidado, há uma relação de ensino de lá para cá, para nós. Um ensino prático, coisa linda, poderosa. Nós fomos para as ruas no movimento Godstock, ali em meados de 2018,
A gente foi sair na noite. Aí, olha a doideira, irmãos. Esse adesivo que está no tempo político agora, no vidro do carro atrás, o nome do político, era o nome no movimento, Godstock. O símbolo e o slogan, quando o amor vence, reticências. O que é que acontece? Acontece que uns malucos pastores pegam suas esposas, saem na cidade numa madrugada, para o baixo meretríssimo da cidade, a região lá da prostituição pesada, para chamar meninos e meninas de programa, prostitutos, para terem uma noite de programa com Jesus, sem sexo, mas com amor, justamente subvertendo, ou melhor dizendo, convertendo a ideologia destrutiva do que foi o Woodstock em 1969, nos Estados Unidos. Sexo, droga e rock and roll desgraçou todo o planeta com aquela falsa mentira. A gente contra-atacou com o amor de Cristo, combatendo esse sexo abusivo, destruidor. Drogas, a gente tem a liberdade de Jesus, a gente não precisa disso, então joga toda ela no lixo. E o rock and roll, meus irmãos, aí a gente gosta do rock and roll, a gente santifica e rock and roll e samba e o que for. Vamos para cima. E aí, é isso que aconteceu. Nós fomos, aí, olha o risco. A gente na madrugada, cria no grupo de WhatsApp, e aí, tu pegou a tua? Não, peguei não. E tu, pegou a tua? Os pastores conversando, mas não era pegar o que? Era chamar para dizer, querido, vamos fazer um programa conosco, mas sem sexo. Nós queremos jantar com vocês. Foi isso que nós fizemos. Eles olhavam para a gente, eles olhavam, tanto mulheres como transexuais, e ali alguns aceitaram o nosso convite. Na verdade, todos quantos foram convidados por nós aceitaram o convite. Teve gente até que não aceitou, a gente respeitou, foi para outro convite. E eu tive a experiência de um rapaz transexual de 21 anos, exatamente da mesma idade do meu filho, desviado de uma das nossas igrejas. Quando ele começou a falar dentro do carro, eu já tremi. Porque eu disse, é com Jesus o negócio aqui, entendeu? Ele, não, ficou, não, que é isso? Duas pessoas? Não, aqui é minha esposa, nós não queremos nada de sexo, nós queremos que você prove do amor de Deus hoje conosco. E como você, a gente está convidando uma galera nessa noite, nós vamos lá para nosso restaurante. Nós temos um restaurante na nossa escola, tem uma igreja, tem uma galera lá, está pronta, esperando vocês, a gente preparou um jantar maravilhoso. Para a gente bater um papo, jantar, e depois a gente vem deixar você e outra. A gente vai pagar pelo seu programa. E pagamos pelo programa. Que não foi o programa que ele pensava, era o nosso programa, o programa de redenção. Nós evangelizamos aquelas pessoas, eu e minha esposa, e os outros pastores, suas esposas, lavamos os pés deles ali. Depois que eles comerem o prato principal, a entrada, o prato principal e a sobremesa servido por irmãos e irmãs distintamente vestidos, em vestes de gala, para pessoas que a gente queria honrar, que são desprezadas. Homens e mulheres honrando, dignificando aqueles que são destruídos em sua dignidade, são usados. O amor de Jesus faz isso, é quando o amor vence. E nós fomos lá porque uma igreja, que nem era igreja ainda, nos ensinou, pelo amor de Jesus, a trabalhar. E nós queremos aprender mais e mais trabalhar. E por isso que não dava, irmão, para ficar em 2011. Tinha que escancarar com o pé na porta em 2015 e dizer, ei pessoal, vamos lá, vamos servir junto, vamos para as ruas, é a água da vida. Pega uma aguinha gelada no sinal lá do trânsito, bate lá no vidro, todo mundo lá com a camiseta do movimento. O pessoal já vê que não é bagunça, né? Abre o vidro para ver o que é, não tem dinheiro, não, toma aqui a água geladinha de graça, está quente. Essa água aqui, ó, ela vai matar tua sede agora, depois tu vai ter sede, mas se tu beber da água da vida, que é Jesus Cristo, Ele diz que você nunca mais vai ter sede. Meus irmãos, era a gente se convertendo lá no sinal, entendeu? E não foi a Cidade Viva que criou essa ação, não, foi uma outra igreja que criou e ensinou a gente a fazer isso. Então nós não estamos só, tu está entendendo, cara? Que não é a minha bandeira da minha igreja, não é a bandeira daqui ou dali. É o nosso rei que está indo por meio do seu povo e que delegou poder e autoridade com uma teologia prática que é para a cidade, para ir para além dos muros, para ir para além dos muros sempre. Então, que criatividade, que ação, que iniciativa. Você pode fazer de diversas maneiras. Por isso que foram 50 ações em 30 dias sempre. Esse agora que a gente reduziu mais. Começa agora dia 1º até o dia 17. Mas vamos de novo. Uma das ações, vamos para as ruas. Na verdade, a gente vai para a praia lá em João Pessoa e vamos empinar pipa na praia.
simbolizando a presença do Espírito Santo para a cidade. Chamamos todos os jovens adolescentes para a gente evangelizar, fazer blitz e evangelismo na praia, final de tarde. Falar de Jesus para a galera. Falar de Jesus para o povo. E os relacionamentos, e nas empresas, e onde é que a gente foi? No presídio. Criamos fábrica de boneca, fábrica de vassoura, fábrica de gesso, curso de panificação. Fizemos trissetorização, parceria com o Moinho Dias Branco, que vocês têm aqui. Eu faço propaganda para quem, eu tenho que dar honra a quem merece honra. Eu fui executivo do Moinho. Saí de lá há quase 20 anos, irmãos. Deus mudou diretor, mudou gerente, mudou todo mundo, mas deixou a parceria aberta. Tá lá, os caras mandam um técnico de panificação para ensinar pastelaria, panificação, pastelaria e confeitaria de alto nível. Para quem? Para o presidiário lá dentro. Aí vamos, nossa equipe lá dar aula de empreendedorismo. Está aqui o pastor lá da Cidade Viva, pastor Moisés ali atrás, que é um dos homens que está à frente disso. Estou com 3 pastores ali, outro líder da Cidade Viva. Mano, estamos aqui para aprender. Bro. Não viemos aqui só para honrar, não. Estamos aqui para aprender junto. Porque a gente tem que transformar nossa nação nessa geração. As marcas de Cristo precisam ser provadas pelas pessoas nas suas vidas. Trilhas de dignificação, de transformação. Deus nos deu criatividade, irmãos. Se é com a cesta básica no começo para fazer com alívio ali, entendeu? Se é o que for, começa. Com reforço escolar, faz. Mas vai adiante, vê um mais além, vê o que Deus está querendo fazer contigo. Então, há múltiplas maneiras, são articulações feitas com igrejas locais de denominações diversas, agências missionárias, SBB, Gideões, a Aleph, tantos outros que estão o quê? Apaixonadíssimos, essa palavra eu acho que é até pobre, estão comprometidíssimos, incendiados e comprometidos com o nosso Senhor. Nós precisamos sair daqui, como o Jorge falou, vamos sair daqui botando a coisa em prática. Incomodados sim, descontentes, inquietos, insatisfeitos, porque se não for assim a gente não faz nada. Então, eu creio que nós tem muita coisa para chorar. Agora tem tempo de choro, tá bom, gente? Desde os anos 80 que a gente vem chorando aqui nesse país. Não, porque não faz, porque a gente não prega nas nossas igrejas, papapá, beleza, nós já sabemos disso. Agora, o que é que a gente faz com esses erros todos, teológicos e práticos, missionários? Aprendizagem e vamos para cima. Vamos para cima. O tempo urge, os campos estão brancos. E a responsabilidade nos foi dada. Muito obrigado. Nós temos nosso tempo curto, mas vamos abrir espaço para 2 perguntas rápidas. Uma pergunta rápida. Então, se você está sendo impactado, tem uma pergunta queimando aí no seu coração, levanta a sua mão. A gente vai levar o microfone até você. Agora, detalhe, está proibido pregar a pergunta, tá? É a pergunta. E em 30 segundos, uma pergunta rápida. Então, quem quiser fazer, levanta a mão. Mais ousado, mais destemido. Aonde? Pode colocar, levanta a mão que eu vou levar o microfone até você. Tem alguém que tem uma pergunta, quer compartilhar? Deixa eu compartilhar. Deixa eu fazer, então. O Jorge é autor de um livro chamado Pastor Urbano. E é um livro, eu sou suspeito de falar, porque é meu orientador, mas é um dos livros que eu acho que são obrigatórios para pensar a missão urbana aqui. A gente tem muitos pastores aqui, mas os princípios ali também se aplicam para a liderança. E eu quero, na verdade, estender essa pergunta para os 3, como uma espécie de pós-congresso, pensando aí no contexto urbano. Jorge, no caso, tem um livro aí. Quais seriam alguns próximos passos que um líder que está participando conosco pode dar, de forma bem concreta assim, passo 1, passo 2, pense uns 2, 3 passos cada um, conselhos de próximos passos após o congresso, pensando aí no líder urbano, no pastor urbano, que vai sair daqui para mobilizar a sua igreja em direção à cidade. Pode começar com você, Jorge. Cada pergunta, né? Tá doido. O que eu estou fazendo aqui? Esse processo de mobilização parece fácil, mas ele é muito complicado.
Quem é pastor, quem é pastora, sabe que não é fácil mobilizar uma comunidade e especialmente engajar aqueles que estão na sua comunidade para a missão. No nosso grupo que tinha lá, eu acho que eu era o único homem no grupo que tinha ali. Eu entre as mulheres, bem-aventurados sois entre as mulheres, né? Estava lá. E uma das coisas que eu comentei ali com o nosso grupo é que normalmente quando a gente sai de um encontro como esse, ou de uma capacitação, onde a gente se sente muito desafiado, muito tocado, sensibilizado, emocionalmente tocado, e isso já aconteceu comigo aqui em vários momentos desse nosso congresso, né? A gente acha que o povo lá da igreja, quando você chega lá, ele tá todo mundo sentindo o que você sente, pensando o que você pensa, né? E assim, parece que já está tendo uma simbiose, o que você está pensando aqui, eles lá estão lá todos sintonizados, chega lá não é nada disso, é terra arrasada, é difícil de chegar nessa mesma vibe que nós estamos aqui, essa vibe do Espírito de Deus. Então, eu acho que um processo legal para cada um de nós é nessa ideia de querer ajudar os outros e nessa mobilização, fazer o que Jesus fez, né? Então, eu diria que tem muita realidade, situação no seu bairro, na sua igreja, no seu entorno, e muitas vezes a gente quer incentivar as pessoas a participar, mas fazendo isso lá dentro, na comunidade, conscientizando, falando, eu aprendi esse conceito, isso ou aquilo, não é o melhor caminho. Não é o melhor caminho. O melhor caminho é ver para onde Deus está te levando e chamar as pessoas para acompanhar você lá fora. Vem e vê. Vem e vê. A melhor maneira de a gente conscientizar alguém para fazer alguma coisa é trazê-la para o entorno, trazê-la para a realidade, levá-la para a realidade. E a hora que a gente entra na realidade, a gente está falando de vidas, de pessoas, de situações, de questões às vezes muito duras, como ele compartilhou aqui agora, com essa questão da sexualidade e tantas outras, mas é ir no entorno e levar as pessoas. Foi o que Jesus fez com os discípulos. Ele poderia ter ficado dentro da sinagoga o tempo inteiro, ele poderia ter sido um pastor lá na sinagoga, mas ele foi para a rua, né? E a parábola de Lucas 14 diz que entra nos becos, nos atalhos, entra nas cidades, entra nas vielas. Então, é tentar fazer com que essas pessoas entrem em contato com a realidade, mais vendo, mais tocando. Não dá a distância. Não dá a distância. E eu sou muito apaixonado quando Jesus disse, o texto bíblico diz, vendo Jesus as multidões. Ninguém cria sensibilidade, ninguém, nem você nem eu, ninguém cria algum tipo de inclinação se a gente não vê. E para servir a gente tem que ver o entorno, ver a realidade. E quando Jesus viu, ele falou, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque elas estavam o quê? Exaustas, aflitas como ovelhas que não têm pastor. O que ele viu? Ele viu depressão, aflitas. O que é aflição no texto bíblico, se não a palavra moderna para hoje? Depressão. Ele olhou para a multidão e falou assim, tem gente deprimida. Ele viu mais. Quando ele olhou, ele olhou para o que estava na realidade. Ele viu além da depressão, ele viu estresse, pessoas estressadas. Vendo ele as multidões, compadeceu-se porque elas estavam o quê? Exaustas. O que é exaustão se não estresse? Não tem uma semana que você não passa que você não escute alguém e fala assim, ai meu Deus do céu, eu não aguento mais, né? Começa a segunda-feira, a pessoa já está cansada, está estressada. Jesus viu isso. E mais, o que ele viu na multidão? Ele viu pessoas perdidas, sem rumo, sem norte na vida. Onde que ele viu isso que o texto diz? Como ovelhas que não têm pastor. Não são ovelhas, são como se fossem, mas não são. E porque não são, estão perdidas. Mas como é que a gente percebe isso? Lá, em loco, na realidade. E quando você perde uma pessoa deprimida, está do seu lado, pessoas que estão extremamente estressadas, ou pessoas que estão perdidas, sem Deus no mundo, então você começa a pensar em possibilidades, em pensar em ações práticas, você começa a falar, que tal se nós fizéssemos isso ou aquilo, ou pensássemos num projeto específico para isso. Mas lá de dentro da igreja a gente é difícil. Lá dentro da igreja é difícil, porque lá tem ar-condicionado muitas vezes, como aqui, lá tem um momento diferente, mas quando a gente vai para o entorno, é ali que a vida acontece, que a situação acontece. Então,
para você tentar colocar em prática, Leandro, finalizando essa minha longa fala, sei lá. Não tente ficar convencendo as pessoas por aquilo que você ouviu aqui. Pega tudo isso que você ouviu, transforma isso em prática, bate no liquidificador, conversa e chama essas pessoas para ir no entorno e para a realidade e falar. Quem sabe aquilo que Deus falou comigo lá no encontro, lá no congresso, Deus falando a você, vendo aqui, e juntos a gente pode começar alguma coisa. Gente, tem muita coisa que a gente pode fazer juntos. A gente só não pode fazer uma coisa, nada. Dá para fazer muita coisa, então vamos fazer, mas não fica agora falando lá, eu aprendi isso, eu aprendi aquilo e tudo mais. Leva lá no entorno, leva lá na realidade, e lá naquela realidade o Espírito Santo vai descer sobre vocês que vão estar ali e falar assim, é isso que precisa ser feito, e isso vai ser feito para a glória de Deus. Então, next steps. I would say this. I've been thinking about a secret of collaboration. Eu vou dizer isso. Eu estava pensando a respeito de qual seria o segredo para colaboração. And this might sound very simple, but it's quite profound. E isso pode parecer muito simples, mas acaba sendo bem profundo. In Philippians 2, Paul says, don't think of your own interests, but think of the interests of others more important. Em Filipenses 2, Paulo vai dizer, não pense nos seus próprios interesses, pense nos interesses do próximo e considere os mais importantes do que os seus. And he actually says, honor one another, prefer one another above yourself. E ele vai dizer, honre os outros, coloque os outros acima de você mesmo. So I like the way Eugene Peterson translates this in the message. E eu gosto como o Eugene Peterson traduz isso na mensagem. He says, be deep-spirited friends. Então, ele diz, sejam amigos profundamente espirituais. And so whether you're a Presbyterian, a Pentecostal, a Baptist, a Methodist, it doesn't matter. Be friends. Então, não importa se você é batista, se você é pentecostal, se você é de qualquer outra denominação, sejam amigos. Years ago, I got a call from a leader in Texas. Anos atrás, eu recebi uma ligação de um líder do Texas. He said, there are three of us down here. I'm a charismatic, my brother's a Baptist, and the other one's a Presbyterian. Ele falou, temos 3 de nós aqui. Temos um carismático, temos um presbiteriano e temos um batista. We like each other. E nós gostamos um do outro. We're having conversations. Nós estamos conversando. And we're also uncomfortable. What do we do with this? E nós também estamos confortáveis. O que nós fazemos com isso? Where do we go with this? E para onde que nós vamos com isso? And they flew me down to Texas and they bought me a big, huge steak. E eles me levaram para o Texas e compraram um grande pedaço de carne para mim. And we had a conversation. I said, why don't you have a prayer summit together? Bring the leaders together. E aí a gente teve uma conversa e eu falei, por que nós não fazemos um encontro para nós orarmos juntos? And a movement began with friendship. E um movimento começou com a amizade. Also, years ago, I met one of the highest leaders of the prayer movement in Indonesia. E alguns anos atrás também eu conheci um dos maiores líderes do movimento na Indonésia. Iman was his name. Iman. Iman, o nome dele é Iman. And he was in a big meeting in Houston, Texas, with 1,000 people. E ele estava em um grande encontro em Houston, no Texas, com 1000 pessoas. And someone asked a question, Iman, what is the secret of the unity and the power and prayer in Indonesia? E aí perguntaram para ele, Iman, qual seria o segredo do poder e da unidade de oração na Indonésia? And there was maybe 20 seconds of silence, really quiet. E aí tiveram mais ou menos uns 20 segundos de silêncio, estava todo muito quieto. He just begins smiling. Ele começou a sorrir We just make friends. e falou, nós apenas fazemos amigos. We fall in love with one another. Nós nos apaixonamos uns pelos outros. And I want to say to you, my friends, friendship precedes and empowers whatever function you do together. E eu vou dizer para vocês, meus amigos, que a amizade, ela precede um poder que pode vir sobre uns aos outros. People will be very different, a different approach, As pessoas podem ser bem diferentes, terem abordagens bem diferentes, but we make time to listen to one another. mas nós criamos tempo para que elas possam ouvir umas às outras. We have courageous conversations that might make us uncomfortable. Nós temos conversas corajosas que talvez nos deixem desconfortáveis. And so I just leave you with this, friendship in Jesus precedes and empowers what we do together. E eu vou apenas deixar isso com vocês. A amizade, e a amizade, quando ela é fundamentada em Jesus, ela nos dá muito poder para fazer aquilo que nós vamos fazer em união. So a next step in your city, say, who do I need to invite to the table?
Então, o próximo passo para você impactar a sua cidade seria você se perguntar: quem que eu posso convidar para a mesa? And what new friend can I make with other leaders? E qual é o meu próximo amigo que eu posso fazer com outras And watch what the Holy lideranças? Spirit will do. E é isso que o Espírito Santo irá fazer. Zé, já me disseram que o nosso tempo acabou aqui, mas responde aí bem rapidinho. Uma ou duas sugestões de próximos passos. Se a oração vem antes ou depois desse passo, aí é com você, né? Mas não sei se você já está orando muito por isso, mas quem são as pessoas que estão se sentindo doídas, estão se incomodando, estão se inquietando junto com você? Se não tem ninguém, chama. Conta a história do problema. Faz o cheiro subir e incomodar. Aí ora profundamente. Faz como Neemias. Senta diante do cenário e chora e ora com o povo. Ora e vai para cima. Aí vai para cima como? Vai como Deus está mostrando do tratamento que precisa. Que passo é? Não sei, na medida do tamanho do problema. Se é um furúnculo, trata como furúnculo. Se é um câncer, como câncer. E aí eu trago o que aconteceu, por exemplo, no desdobramento dessa igreja do Recife. Eu vou dizer o nome, Igreja Rio. Relevante, integral e orgânica. O acróstico que deu o nome, construído nesse relacionamento. De uma igreja que entende que é cortada por rios, mas que é a água da vida que deve permear a vida das pessoas. Rios que estão sujos no Recife, mas que uma igreja que chega para se unir às demais para transformar a realidade. Nessa história de vida transformacional para as pessoas, os transexuais deram o amor deles, eles não estavam crendo que iam transformar e já vinham transformando, nos ajudaram a transformar em João Pessoa. O que é que acontece? Uma pessoa dessas é alcançada por Jesus, é encontrada, e estava todo transformado, cheio de silicone, aquele homem, e ele pede socorro, disse: eu quero tirar tudo isso, eu quero voltar a ser homem. Sabe o que aconteceu, brother? Ciência não é coisa da igreja, não. Ciência é coisa da igreja. O nosso professor de escola bíblica, Sérgio Falcão, que é professor da nossa faculdade hoje de teologia sistemática, também ex-aluno da FTC. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Olha isso no tecido de Deus, meus irmãos. Olha, Jorge, tu participou da formação daquele cara, da minha formação e de tantos outros da Cidade Viva. Essa galera está compartilhando vida com tantos outros que foram formados lá, sob o teu cuidado e dos outros homens. Olha o que o Evangelho está fazendo. Aquele cara foi operado, meus irmãos, pelo Sérgio Falcão, que foi com a equipe dele, ele doou o serviço dele, mas a equipe não era dos irmãos da igreja, era a equipe profissional dele, anestesista, técnicos, etc. Essa galera foi para o Recife. A galera da igreja do Recife levantou a grana para pagar a equipe. O cara foi operado, foi um sucesso, tirou tudo. Meus irmãos, é o Evangelho. O nosso Senhor poderia ter dito: sai tudo. Alguém ter feito uma oração miraculosa? Não podia, podia. Mas ele quis usar a ciência, mobilizando igreja, gente, cientista, médico. E aí no final, sabe o que foi que o irmão, retransformado a sua identidade de homem, disse? Igreja, olhe para mim que eu quero casar, para Deus levantar uma varoa. É isso que nós podemos fazer.